Wishing these memories will fade and never be. Turns out people lie. They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. It's 4 a.m. I can't turn my head on. Wishing these memories will fade and never be. Turns out people lie. They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. It's 4 a.m. I can't turn my head on. Wishing these memories will fade and never be. Turns out people lie. They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to... Pronto, voltamos aqui, gente, com vocês, Politicando Certo agora no ar. E vamos lá, ó, vocês conversam aí, sai aqui porque é alta captação, viu? Cuidado com o que vocês falam aí! Politicando Certo no ar, o super podcast. Mandar um alô pro nosso patrocinador oficial, Tsunami Fibra. Vamos lá! Edu, deixa eu dividir tela com o Edu. Olha, eu não coloquei nenhum fundo polêmico pro Chico Porto. Foi uma entrevista tranquila, calmaria, e Edu promete hoje. Vamos lá! Politicando Certo, e agora aqui diretamente, olha, nas nossas plataformas, YouTube, Facebook e Instagram, ao mesmo tempo você está recebendo aí, e graças a Deus está tudo ok, aqui tudo bacana, tudo correndo bem. Vamos lá, Edu! Quem é Edu? Edu. Bom, primeiro boa tarde, Miguel, obrigado pelo convite. Boa tarde aos presentes aqui nos bastidores. Obrigado ao apoio técnico do amigo, como é o nome dele? Lucas Oliver. Lucas Oliver, obrigado pelo apoio técnico aqui. E boa tarde ao povo de Santo Amaro, né? Eu quero me dirigir em especial à minha mãe, que está fazendo aniversário hoje, professora Norminha, né? A quem eu desejo muita saúde, muitos anos de vida. Obrigado, mãe, pelo dom da vida, por você me fazer quem eu sou. Edu Alves é um cidadão de Santo Amaro que vive e respira Santo Amaro, que pensa Santo Amaro e quer o melhor para Santo Amaro, embora às vezes a gente querer o melhor significa a gente ser mais duro e incisivo com determinadas situações que acontecem, né? Porque a gente tem que fugir da questão dos melindres, tipo, você não pode falar de determinada coisa porque vai atingir alguém, e atingindo alguém você vai contra os seus próprios interesses e suas conveniências. A gente tem que acabar com isso de uma vez e buscar o exercício pleno da cidadania, que também contempla a crítica, né? A gente falar do que deve ser realmente falado. É uma cidade pequena, onde ninguém tem máscara para ninguém, todo mundo sabe quem é quem, e as pessoas às vezes assumem os seus papéis de acordo com as suas conveniências. Sim. E elas têm que responder por isso, né? Então, a gente vai vivendo assim dessa maneira, mas é um apaixonado pela sua terra, pela sua gente, né? E que tem um retorno disso através das pessoas, o carinho que é mútuo, e eu fico muito feliz de estar aqui, de ser daqui. Compositor e cantor. Escritor, poeta, gastrônomo, produtor cultural, enfim. Edu. Eu. Pronto. Eu acompanho a sua rede social, tem umas críticas que você faz com muito embasamento, com escrita assim perfeita em sua rede social. Parabéns, viu? Obrigado, pela forma como você se coloca para determinadas problemáticas do nosso município Santo Amaro. Mas vamos lá, cultura, vamos começar com cultura, né? Chico Porto saiu, falamos de cultura, Edu também fala muito sobre cultura. Deixa eu repetir exatamente o que eu falei com o Chico. Hoje, a falta de cultura na cidade é culpa dos artistas ou do poder público? Bom, Miguel, eu lhe peço que primeiro a gente modifique essa nomenclatura. Não falo exatamente em culpa, eu falo de responsabilidade. Responsabilidade, perfeito. Sim. Eu acho que é algo de parte a parte. Porque, primeiro, colocando o poder público na condição de promotor de cultura, a gente primeiro tem que pensar o que é cultura. Cultura é a respiração do povo. Cultura é uma coisa que tem que deixar de ser supérfluo, tem que deixar de ser folclórica apenas. Eu falo folclórico no sentido pejorativo da palavra, de ser uma coisa que seja
que a gente precise burocratizar para promover. A cultura é a respiração das pessoas. A cultura é a memória viva de todo mundo. A cultura é uma comida que se come aqui, uma conversa que se tem ali, uma apresentação artística que se tem acolá. E a gente tem que desburocratizar isso de uma vez por todas. Então, eu acho que onde a gente não tem um ambiente propício, em que a cultura esteja acontecendo com regularidade, as pessoas também se acomodam e cruzam os seus braços, certo? E ficam achando que aqui é a terra do já teve. Nós já vivemos períodos aqui muito mais férteis a nível de cultura e que tinham no poder público um aparato mais, como digo, apropriado, né? Hoje em dia, a gente tem uma inércia muito grande. A gente tem que entender que saímos de uma pandemia aí há pouco tempo e a classe que foi mais atingida foi a classe da cultura e do entretenimento. Nós ficamos parados, muitos profissionais de cultura passando necessidades, fazendo campanhas em redes sociais para poder comer e pagar suas contas, porque os shows pararam de acontecer, os movimentos culturais pararam de acontecer, e os trabalhadores de cultura, porque tem gente que faz assim, qual é a sua profissão? Ah, eu sou músico. Oh, mas você trabalha com o quê? Quer dizer, é um contrassenso, né? Sim. As pessoas ficam achando que cultura não é trabalho, que música não é trabalho, enfim. Então tem essa visão errônea sobre isso. Enquanto que existem vários trabalhadores de cultura que dependem disso para viver, né? E que ficaram parados. Então hoje a gente tem mecanismos, está saindo aí, foi reativada a Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei de incentivo cultural. Atenção aos artistas de Santo Amaro, atenção ao Conselho de Cultura, né? Fiquem atentos aos prazos, né? Para que as pessoas incursem nesses editais e que possam fazer os seus projetos culturais através disso. Então, eu acho que essa responsabilidade é dividida, sendo que o poder público tem que tomar as rédeas desses processos culturais e fazer um chamamento público dessas pessoas, até para revelar novos artistas. Aí a gente vai entrar mais nessa seara quando a entrevista for avançando. Mas é necessário que o artista também seja provocado, né, a tomar o espaço que lhe é de direito, realmente, que lhe é de dever, não é só de direito, tem que ter o dever de tomar esse espaço. Rapaz, coisa boa. Então você está acompanhando aí uma entrevista aqui com Edu Alves, cantor, compositor, e ele já entrou falando um pouco sobre a sua vida. Continuando na questão da cultura, né? Aí a responsabilidade é de todos. O Chico Porto falou aqui que falta mais incentivo do poder público sobre essa questão, uma agenda semanal, de final de semana, da cultura e etc. Como você, Edu Alves, avalia a cultura de Santo Amaro, não especificamente desse governo, mas de todos que já passaram, de tudo que já aconteceu? Quem foi o que mais fomentou, que mais incentivou a cultura? Quem não está nem aí para a cultura? Fala um pouco sobre essa questão política e a cultura. Porque Chico, ele disse que falta dinheiro, recurso, falta prioridade, e ele taxou aqui algumas coisas que faltava para que a cultura tivesse aí esse incentivo necessário para crescer. Fala um pouco para a gente aí. Bom, Miguel, eu vou fazer um apanhado, né, sobre o que significa, qual é o papel que a Secretaria de Cultura vem tendo no governo da cidade, mas antes eu vou falar de um episódio em si. Eu acho que, acima de qualquer coisa, de falta de dinheiro, de falta de políticas públicas, falta boa vontade também. Eu vou ser muito incisivo no que vou falar. Vou fazer uma crítica muito incisiva. Chico deixou aqui, de uma maneira muito política e polida, as expectativas positivas dele em relação ao secretário atual de Cultura, né? E o seu alinhamento político de governo com os governos estadual e federal. Eu não sou torcedor contra ninguém, porque torcendo contra as pessoas que estão no poder, eu estou torcendo contra Santo Amaro. Sim. Mas
eu não sou menino, né? Os cabelos brancos estão aqui depondo contra mim, né? Não sou mais menino há muito tempo, né? Embora a gente carregue o espírito da criança, do menino dentro de nós, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo muito claro. 7 de agosto de 2022. Você sabe que dia foi esse? 7 de agosto de 2022. Caetano Veloso, nascido nessa terra, né? Que você certamente colocaria em qualquer lugar como um dos 10 maiores artistas vivos do mundo. Não há diferença entre Caetano Veloso e Bob Dylan e o cantor dos Rolling Stones, né? Mick Jagger. Entre os 10 maiores artistas do mundo vivos está Caetano Veloso, que é um artista dessa terra. Você sabe o que a Secretaria de Cultura de Santo Amaro e a Prefeitura fizeram em alusão a essa data? Você sabe? Eu te digo, nada. Absolutamente nada. Mas já foi feito em algum ano? Não, também. Mas aí eu vou falar dos anteriores. Sim. Mas hoje, no atual, aos 80 anos de Caetano Veloso, na minha opinião, uma Secretaria de Cultura e uma Prefeitura deveriam transformar essa data e essa oportunidade em captação para a cultura e o turismo da cidade. As pessoas vêm a Santo Amaro até hoje procurando saber por que essa é a terra de Caetano e Bethânia, o que é que tem aqui nessa água, certo? O que é que tem aqui nessa cidade que é necessário, né, para que essas pessoas existam, para que logo daqui viessem essas pessoas, surgissem essas pessoas. Então, as escolas deveriam, o secretário de Cultura e de Educação, trabalharem juntos, provocarem as professoras que formam os conteúdos, né, do planejamento, para fazer os professores de português na ponta lá, nas salas de aula, discutirem a obra de Caetano. A cidade deveria estar enfeitada com um motivo Caetano Veloso. Chamar, porque a gente gostaria de emprego para o povo de Santo Amaro, é o que mais falta. O povo de Santo Amaro não tem emprego, tem a fábrica de papel e um comércio modesto. A gente precisa de geração de emprego. Todo mundo gostaria de fábricas em Santo Amaro, em cada canto. A gente sabe que isso resolve o problema de emprego, de renda. Mas a vocação de Santo Amaro é cultura e turismo. A nossa vocação, a nossa sina é essa. E nós não tivemos até hoje, como o Chico já disse aqui antes, até como um gestor que foi, nós não tivemos até hoje um governo absolutamente comprometido com essas pastas. Então, o nascimento dos 80 anos, a marca dos 80 anos de Caetano Veloso, seria uma oportunidade sui generis para isso acontecer. Só que as pessoas não capitalizam isso, entendeu? Porque não tem boa vontade, porque não tem discernimento, entendeu? Fica tratando cultura como perfumaria. Hoje a Secretaria de Cultura de todos os últimos governos de Santo Amaro, né, elas não passam de balcões de evento, que se focam em festa disso, festa daquilo outro, certo? Sendo que essa última festa da purificação, eu não fui à festa um dia pela primeira vez na minha vida, primeiro que eu estou com um problema de saúde aqui nesse ombro, né? E tenho que estar de resguardo por ordem médica, de repouso. E a programação da festa da purificação desse ano, esvaziada de coisas que a família de Santo Amaro gosta de ver no palco da festa. Eu sou um artista que se apresentou na festa da purificação por vários e vários anos. E é um gosto completamente diferente, especial e qualificado. Você está naquele palco, cantando para Nossa Senhora, cantando para aquelas famílias que saem da novena, certo? Então, a gente se depara com uma programação absolutamente popularesca, com raras exceções. Fico feliz pelos artistas de Santo Amaro que foram chamados e que subiram ao palco para ganhar dignamente o seu dinheiro, os artistas e os músicos, que é esse o ofício deles, e eu fico feliz por eles, mas é preciso rediscutir essas questões
de participação de cultura na festa da purificação. Por quê? São cachês astronômicos para artistas consagrados dentro do sistema da meritocracia que está aí. Você sobe, faz um show de 2 horas, desce e recebe seu dinheiro de milhares de reais e acabou. Isso não contribui em nada para a cidade, apenas para o nome político de quem está promovendo, apenas para os empresários que estão agregados ali, né, que a gente já sabe como é que essas coisas funcionam, e apenas para os apadrinhados, por exemplo. No governo atual, não canta artista que foi alinhado com o governo anterior. No próximo governo, não vai cantar artista alinhado com esse daqui. Então, não estou falando de um só, estou falando de todos. Inclusive do que eu fiz parte também, que eu fui contra isso. O nome de fulano aqui não vai entrar porque é alinhado com fulano, eu ia em cima. Não, está errado. O que importa é o mérito artístico. É verdade. O que tem relevância é o mérito artístico. E acabou a conversa. Agora tem aquela questão também. Eu já entendi como é que funciona aqui. Tem gente que realmente tem que ficar de fora. E quando faz parte de um governo, esculhamba o outro. E esculhamba mesmo. Pô, o cara te esculhambou durante 4 anos, acabou com a sua vida. Aí você ganha a eleição. Aí ele tem mérito, ele é um artista, é um profissional. Com certeza. Porém, não teve ética. A gente viu o episódio que aconteceu em 2015, né, em que nós fomos perseguidos pela Guarda Municipal e até pela polícia, a mando do ex-gestor, porque nós íamos fazer um movimento cultural num dia que não teve festa da purificação, que tinha como tema Prata da Casa, e porque o próprio ex-prefeito, aquele que eu não preciso nem dizer o nome aqui, ele passou de carro e viu Marcel Fiuza na porta da casa dele, e Marcel estava numa contenda com a prefeitura por conta do ônibus universitário na época. E acabou que nós todos nos retiramos da festa da purificação por conta disso, né? E depois foi aquele bafafá, aquela confusão e tal. Que não deveria ter essa guerra. Foi uma loucura aquilo naquela época. Entendeu? Isso, eu tenho conversado com as pessoas, eu acho que a coisa aqui em Santa Amaro está assim, chegando em um extremo, e nós torcemos e oramos para que não chegue a esse ponto de daqui a pouco a gente ter agressões e chegar num extremo maior de uma morte. Eu acho que o respeito, qualquer cidadão tem o direito de cobrar, de criticar, de exigir, de protestar. É um direito que assegura a todos. Agora, essa guerra política, principalmente de falsas informações, desse fake news que são às vezes criados, que dá um nó na cabeça das pessoas, que às vezes são informações que acabam gerando pânico, insegurança, e que não vai levar a cidade a lugar nenhum, e infelizmente é o que a gente tem visto. Não, e outra coisa também, a gente vê muitas consciências à venda hoje em dia. Pessoas que eram do governo passado e que por uma questão mesmo de sobrevivência precisam aderir a esse governo de agora, como se esse governo fosse muito qual melhor. É o governo que é melhor? Para mim, se eu for olhar, infelizmente, tem governos que é bom em um setor e ruim no outro. Quando eu faço uma analogia de cima, né, e onde eu coloco todos os governos dentro de um mesmo patamar, eu consigo entender o seguinte: que nivelando por baixo. Por baixo. Tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. Não dá para a gente dizer assim, poxa, aquele governo ali é surpreendente, me representa, porque não representa. Nós estamos perdendo espaço. Nós estamos deixando as políticas públicas de lado. Abandonadas. Não existe uma política de desenvolvimento para o município, de crescimento, de avanço. Você vê Feira de Santana, estão pegando os terrenos, condomínios em cima de condomínios, e aqui comunidades em cima de comunidades, invadem terra, põem lona e ali, e a gente a marginalidade tomando conta, a juventude abandonada. Então, assim, quando você faz uma visão superficial dos governos, né, não dá para dizer assim, esse é melhor, esse é pior. Para mim, todos estão dentro de um mesmo patamar por baixo. Eu tenho uma coisa a falar ainda sobre essa questão da cultura popular,
que é um dado terrificante, que as pessoas analisam as coisas e parece que elas não enxergam direito. De fevereiro do ano passado a janeiro desse ano, simplesmente morreram 3 mestres e uma mestra de cultura popular de Santo Amaro, assim, por problemas de saúde graves. Eu vou fazer uma linha do tempo. Em fevereiro do ano passado, morreu a minha saudosíssima amiga, nossa querida Missinha do Samba. Em janeiro desse ano, nós perdemos seu João do Boi, perdemos aquele senhor do Nego Fugido de Acupe, seu Aloísio, e perdemos agora seu Jorginho do Pilar, do Maculelê. Então, nós perdemos 2 pessoas de Santo Amaro, uma de São Brás e uma de Acupe. Isso quer nos dizer alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Uma conjuntura... Seu Messias também de onde? De São Brás. Também seu Messias de São Brás. Obrigado, Jorge, pela pontuação aí. Então, isso quer nos dizer alguma coisa. Santo Amaro sede, Acupe e São Brás. Isso é uma conjuntura astral, bizarra, que quer dizer a gente que a gente tem que parar, dar um freio de arrumação e pensar na vida dessas pessoas. Certo? Porque assim, ó, eu fiz parte em novembro desse ano, depois de passar quase 6 meses na produção, em loco, e em novembro teve vez, um festival de cultura popular pelo Instituto ACM em Salvador. Instituto ACM, Ação, Cidadania e Memória, que é uma alusão, evidentemente, ao velho Antônio Carlos Magalhães, mas que não foi um festival de cultura popular que teve conotação política. Eu não fui lá para fazer política, fui para fazer cultura. Eu fui convidado como produtor do Recôncavo e levei várias manifestações culturais e artísticas do Recôncavo de cidades diversas, de Santo Amaro e município e distritos aqui da sede, Maragogipe, Maracangalha em São Sebastião, Cachoeira, São Félix, enfim. E foi uma coisa assim brilhante. E nessa produção estavam justamente, né, seu Aloísio, do Nego Fugido, e seu João do Boi, sim, né, de São Brás, que foi a última vez que eu os vi. Inclusive, seu João do Boi veio na mesma van que eu já estava com sintomas de Covid, e ele tossindo muito na van, e eu recomendando à filha dele que o levasse à Santa Casa. No outro dia, quando eu fui fazer o teste de Covid, estava ele lá para ser internado na Santa Casa. E eu fiquei preocupado, perguntei a todo mundo, eles são muito unidos e tal, todos muito preocupados com ele e tal. Ele veio a falecer dias depois, né? Porque, na verdade, a gente fica muito preocupado, às vezes, vamos pegar aquela tal manifestação cultural e vamos tombar. Vamos tombar, importantíssimo tombar, é óbvio que sim, porque isso garante recursos e habilita essas instituições culturais a lutarem por recursos para se manter. Sim. Acontece que, na verdade, a gente tem que tombar no sentido de salvaguardar. São essas pessoas, esses mestres e mestras de cultura popular. Dona Nissinha do Samba, por sinal, sambava daquele jeito, com aquele sorriso, com aquela desenvoltura lépida, uma mulher que levava consigo o espírito do Recôncavo e era inacreditavelmente aposentada por invalidez no INSS para conseguir sobreviver. Como é que pode? Como é que uma coisa encaixa com a outra? Uma mulher que leva o melhor de nós, o mais nobre de nós, que é a nossa cultura, para vários países do mundo e não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e morre de um problema congênito de coração. Então, a gente tem que pensar de quem é a culpa disso, de quem é a responsabilidade disso. Já mudamos aqui a palavra culpa para responsabilidade, que eu acho que é mais solene a palavra responsabilidade. Como é que pode uma coisa dessa? Então, essas pessoas vão morrendo e levando junto com elas, enterrando junto com elas, saberes e coisas inestimáveis que compõem a singularidade de nós sermos quem nós somos, na verdade, e que estamos deixando de ser, porque elas estão desaparecendo. Então, eu deixo aqui uma provocação para que as pessoas comecem a pensar cultura através de quem faz a cultura, de verdade. Muito bom, muito bom. De quem leva a cultura consigo.
como uma missão de vida, uma missão de fé e uma missão de sobrevivência também. Existe muito artista da terra que só é reconhecido quando morre. É a necrofilia da arte. Eu tô para fazer uma entrevista, uma entrevista exclusiva com um mestre de capoeira, que eu não vou revelar o nome. Ele já rodou o mundo inteiro. É o cara, assim, popularmente, nos termos da cultura, da capoeira, um nome, uma celebridade, e que hoje reside aqui em Santa Amaro. Com 95 anos de idade, faz hemodiálise, está tendo um custo gigante com carro, entendeu? Com medicamentos, porque não tem medicamento, e não existe um assistencialismo para essas pessoas que aí quando morre, nota de falecimento. Card no Instagram da prefeitura, e é assim que as coisas funcionam. Ó. Não pode. As coisas funcionam da seguinte maneira: vamos colocar os grupos culturais para se apresentar na festa tal, para compor um ambiente, para não ficar feio, né? Mas vá olhar o cachê que se paga a esse povo. Estou falando de todos os governos. Sim, não estou falando do atual só, não. É uma coisa restrita. Aí paga um cachê ínfimo, irrisório, certo? E aí vai para uma banda que se apresenta 2 horas, como eu já falei, um cachê milionário para o artista sair de lá, o artista consagrado do momento sair de lá. Nem quando se faz homenagens. Se fizeram homenagens à Nicinha do Samba ainda viva no governo passado, eu aplaudo isso, porque até fiz parte, e foi uma coisa muito digna, sinceramente, foi digno, certo? Não é porque eu fiz parte, não. Traz saúde, traz... A homenagem traz um calor no coração, traz um alento. Mas quando você vai receber o cachê pelo seu samba, que você foi homenageado, que você vê a merreca que é, ainda para dividir para uma série de pessoas que não tem nem de onde tirar dinheiro para comprar seu pão, e comparando com os cachês milionários e astronômicos, certo? Que ainda passa pela mão de um monte de gente, que a gente sabe como é que é esse esquema né? Não é só aqui, é no Brasil inteiro. Enfim, a gente vê as notícias pipocando aí nos jornais. Essas pessoas da cultura popular sempre saem perdendo. Não, é o que eu tenho realmente falado. Eu acho que precisa fazer um apanhado. Aí entra a questão da Secretaria de Cultura, o seu secretário Moisés, né, fazer um apanhado dos nomes, né, das celebridades, né, que a terra tem, e tem muita gente, e ver qual é a necessidade, como a Secretaria pode estar ajudando. Às vezes, uma assistência, por exemplo, o cara está pagando para fazer hemodiálise por semana 3 vezes, o veículo para levá-lo e trazê-lo, né, na sua aposentadoria, às vezes de um salário mínimo. Está comprando medicamentos para se manter vivo do seu salário mínimo. Mas aí quando morre, carregou o nome de Santa Amaro, prestigiou a terra. Aí aonde a gente precisa realmente ver, porque os nossos artistas estão indo embora. E o que é que a gente vai deixar de legado? Essa geração que está surgindo não está tendo mais esse senso. Eles têm seus filhos e seus netos dentro de casa, que veem os exemplos positivos de levar aquela cultura à frente. Mas também veem os exemplos negativos de ver que são tão escanteados, né? Que são tão invisibilizados e que não conseguiram nada na vida. Exato. Pessoas que vivem uma vida absolutamente modesta, não que ter uma vida modesta seja símbolo de depreciação humana. Muito pelo contrário. Tem gente que vive uma vida modesta que é muito mais digna do que tem dinheiro. Sim, né? sim. Mas eu não era amigo assim de Nicinha do Samba, de olhar, encontrar ela na rua, como Nicinha Samba lindo, não. Eu era amigo de dentro da casa dela, de ver a realidade dela. Quero mandar até um grande abraço a meu irmão, né, o filho de Nicinha, que está aí vivo até hoje, viu? Enfim, com muita saudade dela, que vai fazer 2 anos agora que partiu. É esse o caminho que nós estamos aqui discutindo, essa valorização enquanto está vivo, esse cuidado enquanto está vivo. E essa política
que às vezes a política da indiferença, dependendo da cor que você apoiou, abraçou, no passado, exatamente, E as pessoas, de alguma forma, têm um certo receio. O artista tem até uma apreciação, e diz, poxa, mas eu não posso nem sequer apoiar porque possa acontecer um boicote, está excluído. E o artista vive da música, não é isso? Então, vive do apoio de um público. Isso. Eu faço música para mim, primeiro para contemplar meus sentimentos. Cada canção é uma confissão, cada peça de teatro é uma confissão. Tem muito de você ali naquilo que você faz como objeto artístico, né? Mas as pessoas abraçam essas coisas também através dos seus sentimentos, porque é tudo humano. Os sentimentos humanos se irmanam e o artista consegue passar para um público coisas que estão adormecidas dentro de si e que uma coisa comunga com a outra. Eu jamais seria artista e subiria no palco se não tivesse uma plateia ali ao lado, né? Ali em frente. Edu Alves, hoje, limitações concernentes a manter o seu projeto vivo dentro dessa cidade hoje, como artista, como cantor, como compositor hoje? Bom, Miguel, assim, eu continuo fazendo minha música como um exercício de missão e de fé, né? Fazer música para mim é uma coisa fisiológica tão importante quanto dormir e comer, né? Eu sou um privilegiado porque eu não tenho uma carreira a nível nacional, mas dentro da minha terra eu sou respeitado por quem eu acho que devo ser respeitado, né? Os meus amigos são os maiores fãs das minhas canções. As minhas canções são pano de fundo para vivências de pessoas a quem eu quero bem. Isso, para mim, é um gosto que eu trago comigo como artista, é minha missão cumprida. Eu estou agora envolvido num novo projeto autoral, começando a fazer uma pré-produção, gravando umas novas canções, certo? E depois do carnaval, onde tudo volta ao curso normal, eu pretendo dar seguimento a isso. Vou voltar aqui no seu programa brevemente para apresentar esses resultados. Com certeza. Mas assim, a gente precisa de uma Santo Amaro mais viva, mais conectada à sua cultura e sua arte de verdade, independente de poderes públicos, mas a gente também precisa de um poder público mais atento, certo? Relembro aos artistas de Santo Amaro, aos fazedores de cultura de Santo Amaro, a Lei Paulo Gustavo já está regulamentada pelo governo federal. Fiquem atentos a prazos e possibilidades para alcançar os valores, que eu não sei quais são e que montante vão chegar a ser, para realizar os seus projetos. Hoje nós estamos num momento muito propício de cultura. Nós temos um governo municipal, estadual e federal. Isso já existiu antes e não surtiu muito efeito, né? Irmanados na mesma legenda partidária, né? Embora essa questão de legenda partidária aqui em Santo Amaro mesmo eu vejo disparidades muito grandes, enfim, né? A gente conversa sobre isso em outra oportunidade também. Uma ministra da Cultura que é baiana e alinhada com o Recôncavo baiano, um chefe de gabinete civil, né? Um ministro tudo favorável. Tudo favorável. Agora a gente precisa que as pessoas saiam da perfumaria cultural, né? Que é um incensamento de que maravilha, não sei o quê. Aí chega por fora, que maluquice e tal. Isso tem que acabar. Sim. Né? E os sanguessugas da cultura também tem que acabar. Os intermediários, os empresários malignos, maléficos, né? Que só querem lá pegar suas comissões e ir embora, sem pensar em fazer cultura. As secretarias de cultura precisam deixar de ser balcões de eventos. A gente tem que virar essa página de uma vez por todas, certo? E voltarmos a qualificar os festejos populares de Santo Amaro, tirar dessa mesmice, dessas músicas medíocres, desses subnomes, né? Dessa música ruim que se faz hoje, depreciando mulher, hipersexualizando crianças precocemente, entendeu? Porque música, cultura tem que libertar, cultura tem que despertar senso crítico, as pessoas têm que se educar através de cultura e de música, certo? É isso que tem que acontecer com a gente, não a gente ficar refém
desses nomes, o não sei quem, o fulano, o cicrano que sobe no trio elétrico, depreciando todo mundo, né? E as pessoas, por falta de direcionamento, que se institucionalizou no Brasil, que pobre e gente que não tem acesso à cultura só gosta de porcaria. Isso é mentira. O povo gosta do que é bom, só não tem acesso. Então, enquanto o que é ruim é oferecido, as pessoas acham que aquilo que é ruim tem que ficar ali naquele lugar eternamente, porque não tem outras alternativas. Então, a gente tem que romper com isso e realmente reassumir o nosso posto de berço da cultura. Agora, é difícil hoje para você se manter como artista aqui? Não, eu não tenho nem pretensão de me manter como artista. Eu faço mil e outras coisas para pagar as contas, né? Mas assim, eu sou artista por conta de minha missão mesmo, né? Que é o que eu sei fazer. E assim o farei até que Deus me permita estar aqui teimosamente em cima desse muro. Olha, Edu, deixa eu voltar aqui para mim. Genebaldo chegou aqui, Giliardi chegou aqui, Giliardi vai entrar agora aqui. Eu só quero falar mais uma coisa. Sim, sim. Eu quero aproveitar a presença de Genebaldo. Chama ele aí para olhar para a cara dele, porque eu tenho uma coisa para falar sobre ele. Eu quero fazer um adendo, porque depois das críticas, a gente precisa dar méritos também, né? Se aproxime. Eu quero dizer, Genebaldo é uma pessoa que eu quero muito bem, né? Primeiro porque ele me deu minha irmã de presente, né? E os outros filhos também, né? Mas em especial Fernanda, a filha dele, que é uma pessoa que eu amo, a filha mais nova dele, que é minha irmã. Genebaldo Correia foi o último prefeito, em 2003, que foi o segundo mandato dele aqui na cidade, que promoveu alguma ação cultural que realmente trouxe algo de diferenciado para Santo Amaro. Na época, ele mandou gravar CDs com artistas de Santo Amaro, numa época em que ainda se engatinhava com a questão de gravar CD, que era muito difícil. E ele fez um festival de música popular na Festa da Purificação, que premiou artistas na Festa da Purificação. Eu fiquei em terceiro lugar, uma cantora de Salvador, Soraya de alguma coisa, o nome dela, com a música de meu amigo Tito Baiense, ficou em segundo, e Márcio Gouveia, que eu não perdoo ele até hoje, ficou em primeiro, certo? Com a música dele de Chico Porto. Nelson Elias era secretário na época e Genebaldo era prefeito. Então a gente precisa desses olhares, né? Quando o poder público chega e manda fazer, executar. E não fica nessa perfumaria cultural, nesse incensamento de fulanos, cicranos e beltranos. A gente precisa parar de particularizar nomes e pensar mais na coletividade. Um abraço, Miguel, um abraço a todo mundo que está aí. Mãe, um beijo, parabéns pela sua vida, obrigado. Agora vai